Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática, a versão é debate. Estamos aqui para projetar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos neste último meio de semana jogos da Libertadores. No próximo teremos jogos da Copa do Brasil. Como é que será que essas equipes vão se comportar neste final de semana para conseguirem os pontos necessários dentro da competição nacional, mas também não perderem essa projeção para o próximo meio de semana no mata-mata nacional? Muito debate com a equipe Análise Tática. E sem perder tempo, vamos na tela colocar os jogos desta quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe aí. O Fluminense pega o Botafogo no Clássico Carioca de sábado às 4 da tarde. O Fluminense é o 13º, o Botafogo na 6ª posição. O Corinthians, às 7 da noite, horário de Brasília, recebe o Grêmio na Arena em Itaquera. O Goiás, no Serra Dourada, recebe o Ceará, jogo esse das 9 da noite. São os 3 jogos do sábado. No domingo, às 11 da manhã, o Flamengo recebe a Chapecoense. Depois do Pacaembu, o Santos, quarto colocado, recebe o Lanterna Vasco da Gama. Vasco do técnico Luxemburgo, que ainda não estreia. O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras em Belo Horizonte. É o duelo do líder contra o vice-líder. O Internacional pega o Cruzeiro jogando no Beira-Rio. O Avaí na ressacada recebe o CSA, jogo esse às 7 da noite. O Atlético Paranaense pega o Bahia na Arena da Baixada. E o Fortaleza recebe o São Paulo na Arena Castelão, em jogo de homenagens a Rogério Ceni. Fique ligado, está começando mais um Análise Tática Debate. E comigo aqui para debater essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Murilo Tauro, Fábio Lázaro, Caio Couto, todos muito bem-vindos. É uma rodada em que as equipes estarão em campo, mas também os técnicos provavelmente vão pensar qual a melhor formação, porque temos alguns times que já estarão em campo no próximo meio de semana pela Copa do Brasil. A pergunta que eu faço para vocês, e aí vocês se virem para saber quem vai ser o primeiro a comentar. O técnico brasileiro que está hoje na primeira divisão, ele já está aprendendo que não são apenas 11 e que vai ser necessário sempre rodar o seu elenco, até para ter condição de ter um jogador com a melhor qualificação para os jogos? Caio Couto. Olá, Felipe. Certamente sim, já é uma realidade o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, uma competição longa, né? E dentro da temporada, a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, em suma, competições do chamado mata-mata. Então é natural que o técnico passe a contar com o seu elenco, é natural que as grandes equipes do futebol brasileiro já se programem não só para ter os 11, 12 ou 13 jogadores, se programem para ter pelo menos um titular e um reserva em cada posição, digamos assim, do mesmo nível, para que consiga levar bem a temporada e chegar dentro da sua competição-alvo o mais longe possível. Lázaro. E é interessante que o Palmeiras, ano passado, foi campeão justamente fazendo esse rodízio de elenco, chegando até uma semifinal de Copa Libertadores, a uma semifinal de Copa do Brasil também, e sendo campeão da competição tiro longo, com uma equipe, a princípio, tornou-se depois a equipe principal do Palmeiras, mas uma equipe que era a equipe alternativa. No caso, não era titular absoluto, tampouco o Davidson era titulares absolutos, e formaram a base do Palmeiras, campeão brasileiro do ano passado. Esse Palmeiras que a gente já viu que não tem esse time reserva, tem um elenco bastante recheado, mas não tem uma equipe reserva. Vide a segunda rodada contra o CSA, a equipe dita reserva não conseguiu vencer, uma das equipes que é cotada contra o rebaixamento. Mas o técnico brasileiro hoje precisa ter essa consciência, mas parece que alguns não têm e vivem reclamando sempre, recorrentemente, do calendário que os próprios clubes aprovam. Vídeo Fábio Carilli, que recentemente deu uma própria declaração reclamando disso. Ô Murilo, os times precisam fazer esse rodízio. Alguns técnicos podem querer, mas alguns também não têm condição por causa do elenco. Isso é um problema também, a questão financeira. Com certeza, sem dúvida. E nisso, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro vão se destacar e vão poder chegar com muito mais força para disputar esse Campeonato Brasileiro. Como o Fábio falou, no ano passado nem era o objetivo principal do Palmeiras. Acabou sendo, porque foi eliminado dos mata-matas, conseguiu o título brasileiro pelo elenco que tinha.
Mas equipes grandes, consideradas grandes, das 12 grandes, que não têm o mesmo investimento, vão sofrer no Campeonato Brasileiro. Claro, nem digo para título, porque aí fica muito mais restrito. Mas tem time grande que, pelo elenco, não vai nem conseguir disputar uma Sul-Americana, vai brigar pelo rebaixamento. A gente já vê a zona de rebaixamento com alguns times grandes que já estão na zona de rebaixamento. Eu quero levantar até a bola de um desses times aí, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense, nós vamos aos poucos analisando jogo por jogo dessa quarta rodada. O Atlético Paranaense vai jogar no domingo, né, contra o Bahia em casa, mas vem de uma viagem de Buenos Aires, porque jogou nesta última quinta-feira contra o Boca Juniors pela Libertadores. E joga domingo em casa e vai subir para o Nordeste para na quarta-feira pegar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Quando você tem uma logística desse tipo, não tem alternativa. O técnico precisa pensar em saber quem está em melhor condição, mas sem perder a qualidade. Um Atlético Paranaense, por exemplo, tem elenco? O Thiago Nunes tem condição de rodar o elenco dele, por exemplo, sem perder a qualidade? Mas é interessante o caso do Atlético Paranaense, não que é um ponto fora da curva porque é desgastante. Você ir para Buenos Aires, voltar para Curitiba, depois ir para o Nordeste brasileiro, é uma logística extremamente louca, mas o Atlético Paranaense começou a temporada esse elenco agora. O campeonato estadual eles disputaram com o time sub-23, então é um elenco que está inteiro, né, para essa sequência de jogos mais decisivos. Então aguenta. Acredito que esse fato específico do Atlético, sim. Mas aí são 3 jogos em menos de uma semana. Jogou quinta, vai jogar quarta, né? Ele vai ter que fazer algumas Lugares mudanças, diferentes. vai ter que priorizar. Mas... Agora também entra muito da programação, né? É o que, abre aspas, os treinadores consideram como pijama treino, né? Que é a questão da recuperação, o descanso recuperativo, em que você certamente não vai ter grandes atividades, né? Praticamente não terá atividade, vai ser tudo muito na base da conversa. Claro que a equipe já tem uma cara, tem uma forma de jogar e vai se montar uma estratégia em cima do seu adversário, mas como vocês bem disseram, é um caso específico que ele falou, mas de uma maneira geral o que aconteceria? Né? O treinador recorreria ao departamento de fisiologia, né? Como está a situação de cada atleta especificamente, e em conjunto com isso, ele vai o quê? Vai tirar o pé do acelerador, vai evitar o máximo possível atividades de campo, ou no máximo atividades bem curtas, para que a equipe esteja da melhor maneira possível para o jogo. O Corinthians tem feito muito isso, né? Inclusive poupou no último final de semana, não tinha jogo no meio de semana, e contra o Vasco acabou empatando e poupou, né? Bom, vamos então aos jogos de sábado para uma análise, né? Nós temos um clássico carioca no Rio de Janeiro e eu já destaco que tende a ser um confronto interessante, porque de um lado, um Botafogo que estreou com uma derrota em casa, ou fora de casa para o São Paulo, e depois conseguiu 2 vitórias seguidas, aproveitando a questão do mando de campo. Encara um Fluminense que não tem um bom início dentro do Campeonato Brasileiro, é bem verdade, mas vem com aquela vitória épica diante do Grêmio jogando em Porto Alegre. O que nós podemos esperar? Ô Caio, você que trabalhou por muitos anos na base do futebol brasileiro, lá no Rio de Janeiro, o Barroca, não sei se o O é aberto, acho que é Barroca, né? Ele trabalhou muitos anos na base e o Botafogo está apostando nele, ele está conseguindo nesse início de trabalho bons resultados. Como é que talvez seja esse confronto dele e Barroca com o Fernando Diniz, que é o ponto fora da curva dos técnicos dentro dessa primeira divisão? Um encontro promissor, uma vez que a filosofia do Barroca também é de propor os jogos. E o bacana, além do trabalho prático de campo dele, ele vem batendo muito na parte psicológica, no discurso que o Botafogo é vencedor, que o Botafogo é grande. Então ele vem tentando dessa maneira transformar não só o modelo de jogo, mas a mente dos atletas do Botafogo, e tem se mostrado eficiente nesse início de competição. Inclusive, o Caio pode falar melhor, mas no primeiro jogo que foi a derrota para o São Paulo, o Botafogo não foi mal jogando no Morumbi. Talvez podia ter tido uma sorte melhor, que o elenco é muito fraco, né, do Botafogo, mas 2 vitórias importantes que conseguiu logo na sequência. E o Felipe falou sobre 2 treinadores que gostam de propor o jogo. O 5-4 do final de semana já demonstrou isso. O Renato Gaúcho é um técnico que gosta de propor o jogo, o Fernando Diniz também. Eu acho interessante que eu estava assistindo esse jogo na casa do meu avô, estava 3-0 pelo Grêmio, nesse meio de campo, os 30 minutos do primeiro tempo,
Eu já fui para casa comentando com o meu avô, o Fernando Diniz hoje cai, 3 derrotas seguidas, não vai sustentar e tudo mais. Então, daqui a pouco eu cheguei em casa, tá 3-2, 5-4 no final. E assim como eu vejo que o futebol é cíclico, né? Isso dá uma seguridade para o Fernando Diniz no cargo muito grande. A chance dele cair era porque quase não tinha passado na Copa do Brasil, perdeu os pênaltis do Santa Cruz, né? A chance dele cair com 3 derrotas seguidas era grande, mas conseguiu virar. Né? Agora uma coisa interessante que a gente tem que frisar, estávamos falando há pouco de calendário, o Botafogo se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Então ele tem esse ponto a favor. O treinador do Botafogo tem sempre a semana cheia para trabalhar em cima do próximo adversário. Eu acho que o Botafogo classificou na Sul-Americana. Mas é uma competição que não está O Santos não passou, mas o Botafogo passou. Na mesma fase. Mas nesse momento não seria uma competição que não atrapalharia mais pro final do ano. Exato. Corinthians e Grêmio, Arena e Itaquera. Os dois times jogam no meio da próxima semana pela Copa do Brasil. O Corinthians vai receber o Flamengo no clássico do povo que vamos ter aí na próxima quarta-feira, e também o Grêmio que vai a Caxias do Sul pegar o Juventude. É um grande clássico do futebol brasileiro, mas podemos ter aí equipes alternativas em campo nesse jogo do sábado em Itaquera, Fábio Lázaro? Mais por parte do Corinthians. O cara tem culpado, tem reclamado bastante do calendário, tem reclamado bastante da sequência de jogos. Acredito que o Corinthians vem com uma equipe um pouco mais alternativa, até por conta dos desfalques e dos desgastes. O Henrique está em fase de transição, o Danilo Avelar em fase de transição, o Gustavo em fase de transição. Eu acredito que o Corinthians vem com um time alternativo, mas não podemos tirar o peso da Arena, né? A Arena tem sido um grande fator de força para o Corinthians nesse campeonato brasileiro. O Grêmio tem mais time, deve ir mais inteiro, até porque a viagem do Grêmio da Copa do Brasil não é tão desgastante. No meio de semana, nesse último agora, passou pela Universidade Católica jogando em Porto Alegre. A pergunta que eu faço é a seguinte para o Caio e para o Murilo, já que o Fábio já falou desse jogo. Um Grêmio então que pode recuperar os pontos perdidos do jogo diante do Fluminense nessa partida em São Paulo? Felipe, claro que pode. A equipe do Grêmio com o Renato Gaúcho é um dos grandes trabalhos nos últimos anos no Brasil, mas também, por outro lado, é fato que o Grêmio sempre deixou bem claro nessas temporadas que o Campeonato Brasileiro nunca foi a prioridade dele, e mais uma vez não será. Ele fica muito mais focado para as competições de mata-mata, em especial, lógico, a Libertadores. Então eu vejo o Grêmio com aquele modelo de jogo que a gente gosta, de equipe que propõe jogo, o Corinthians sempre competitivo e com um fator Arena, que muito bem o Fábio colocou. Diga, sobre recuperar os pontos, eu acho que perder os pontos em casa, depois de um 3-0, acho que esse não tem como recuperar, ainda mais para um Fluminense, que pelo que a gente vê por enquanto 3 rodadas, não é um time que vai lutar pelo título. Não, mas eu digo assim, recuperar porque você perde, em casa você tem que vencer. Teoricamente, na cabeça do Grêmio, seria uma vitória contra o Fluminense e dava até para especular com uma derrota jogando na Arena. Não seria um resultado normal. Tentaria, mas acho que são pontos que o Fluminense perdeu, que o Grêmio perdeu domingo, que vão fazer muita falta pela maneira como foi e pelo time que foi. Mas dá para ganhar pontos jogando na Arena? Dá para ganhar, ainda mais o Corinthians ainda mais com o elenco mudado um pouco. O Grêmio tem condição de vencer. Goiás e Ceará é o jogo que fecha a rodada de sábado, né? O Goiás do Claudinei Oliveira é o 14º, o Ceará do Anderson Moreira é o 12º, times que começaram de forma oscilante dentro da competição. O Goiás, por jogar no Serra Dourada, embora já tenha tido uma derrota em casa contra o São Paulo, mas a tendência é que o Goiás seja o favorito nesse confronto. O Ceará teve partidas boas, mas não vieram bons resultados, né, Caio? Por isso que o futebol é interessante. O Goiás joga em casa sim, mas você analisando o início de competição das duas equipes, o Ceará vem demonstrando um futebol melhor. Então isso faz com que eu pense que seja um jogo equilibrado e eu dou aí, Felipe, 50% dos dois lados em relação às chances de vitória. É um jogo que ninguém vai perder, né? Goiás e Ceará às 9 horas da noite no sábado. Não vai ter ninguém para ver esse jogo de balada noturna. É o horário do corvo, né? Mas o Goiás, que conseguiu a vitória na primeira rodada contra o Fluminense no Maracanã, foi, não vou dizer na sorte, claro, tem a competência, mas o Fluminense não jogou mal, não jogou para perder aquele jogo. O Luciano perdeu o pênalti, claro, mas o Goiás não foi bem apesar da vitória. O Goiás, não sei se, como disse o Caio, não está jogando tão bem quanto o Ceará, eu acredito que dá para o Ceará vencer mesmo fora. E tem um time relativamente no papel interessante, né, esse time do Goiás.
Tem alguns jogadores medalhões, Giovanni Augusto, Rafael Mamãe, Rafael Vaz, o Daniel Guedes. Por isso mesmo eu acho que o Goiás, por ter conseguido a ascensão esse ano, é um dos times que vai ter que tomar cuidado para não voltar de novo para a Série B Quem no subiu ano que vem. no ano seguinte, que subiu, a luta é CSA, Fortaleza, esses times que subiram. Vamos para o domingo. O Flamengo veio de uma batalha em Montevidéu, vai agora receber a Chapecoense às 11 da manhã no domingo e depois tem o clássico pela Copa do Brasil no próximo meio de semana. Mesmo assim, o Flamengo é favorito diante da Chape nesse jogo de domingo. O Flamengo, que é o 9º colocado, o Chapecoense é o 10º, times que também estão tentando se encontrar dentro da competição. O Abel, na sua entrevista coletiva após o jogo, já deixou claro que vem um time muito parecido do que foi o time que atuou contra o São Paulo. Bem alternativo. Bem alternativo, ele já afirmou isso até por conta do jogo de quarta-feira frente à equipe do Corinthians. Então o Flamengo vai utilizar o elenco, vai ter lógico, a força do seu torcedor e creio que mesmo assim ele continuou com grande chance sim, por conta da classificação da Libertadores, né? O torcedor tirou aquele peso das costas, aquela coisa toda, então o Flamengo pode vir a fazer um bom jogo contra a Chape, que é uma equipe dirigida agora pelo Ney Franco, que ela busca, né, nada mais nada menos do que uma manutenção na primeira divisão. É equivocado dizer que pro Flamengo as competições de mata-mata podem derrubar o Abel e o Campeonato Brasileiro pode ter uma tolerância maior? Porque se caísse contra o Peñarol lá em Montevidéu, muitos já colocavam que o Abel estava fora do cargo. Passou. Vai ter agora o sorteio na próxima segunda-feira de quem será o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. A Copa do Brasil tem o Corinthians, é um clássico, mas é apenas as oitavas de final. Muito cedo para uma equipe do tamanho do Flamengo se cair. O que poderia acontecer com o time ainda antes do meio da temporada. Então, tá certo o Abel Braga de priorizar os mata-matas nesse momento e deixar o brasileiro ainda de stand-by, na opinião de vocês? Tá certo, do ponto de vista resultadista, mas ele corre riscos, né? Ele corre riscos. Mesmo com o brasileiro no início. Corre riscos, ele perdeu um jogo em casa contra a Chapecoense e vai voltar toda aquela especulação de demissão do Abel, porque ele já não vem de uma classificação muito fácil por um time do Flamengo que fez um grande investimento e um Peñarol e ele deu, que não são grandes equipes, não estão figurando como grandes equipes nos últimos anos, sofreu muito o Flamengo para passar. Peñarol só chegou na última rodada com chance por causa do Flamengo. Já era do Flamengo ter classificado, perdeu no Maracanã de 1-0 e um time Peñarol fraquíssimo, né? A gente viu aí no jogo contra o Flamengo. Se o Peñarol tivesse um pouquinho mais de qualidade, venceria o jogo contra o Flamengo, porque o Flamengo deu muita sopa para o azar. Então vamos aguardar o que pode acontecer nesse jogo de domingo, Flamengo e Chapecoense. E torcer aí para que o melhor futebol possa ser apresentado, independente de quem seja o vencedor. Temos Santos e Vasco no Pacaembu. Esse jogo, para alguns, chamaria atenção, porque o Vasco está de técnico novo. Fechou? Está de volta. Projeto. Né? O Vanderlei Luxemburgo já foi apresentado, vai ter Maurício Copertino, né? um ex-jogador que já trabalhou como técnico há 2 anos no futebol chinês, já teve como auxiliar no Bahia, já passou por outros grandes clubes. O Luxemburgo leva um profissional aqui da nossa região para ser o seu auxiliar. Mas Caio Couto, Vanderlei Luxemburgo fugiu de Jorge Sampaoli na sua estreia? Foi esperto o Vanderlei para não ter que estrear já diante do técnico que dizem que é a grande sensação do futebol brasileiro e evitar comparações, Caio? Certamente, o Vanderlei é um cara experiente, né? Claro, como todos nós estamos vendo que o Vasco não está no seu melhor momento, tanto financeiro como técnico, então já que ele poderia, né, adiar esse encontro com o São Paulo para o segundo turno, nada melhor do que arrumar compromissos pessoais para isso. Eu acho até que se não fosse, ele vai uma cachaçaria que ele tem, se não fosse isso ele ia arrumar alguma outra coisa para fugir. Mas vendo do lado do Vasco, eu acho, não gostaria de ser torcedor do Vasco, não por ter se contratado o Luxemburgo, mas o Vasco ganhou do Santos em São Januário, conseguiu fazer uma grande partida. O Marcos Valadares conseguiu fazer o Vasco jogar bola contra o Santos. Com certeza. O Santos é tão favorito assim nesse jogo de domingo? Não, mas eu digo, ele tinha que priorizar o Vasco e não
qualquer evento que ele possa ter. O Vasco Mas ele não teria ficar- tempo para trabalhar, teria? tem que falar, Pra eu entregar vou inaugurar mês que vem, alguma coisa assim. Ele tinha que ir, desde quando foi contratado, começar o trabalho no Vasco, do primeiro minuto que ele foi contratado para frente. Ô, Fábio, Certo, né? Eu acredito que não tenha sido Miguel, ele arrumou uma muleta. Qualquer desculpa Porque valeria. não só pelo fato da comparação com o São Paulo, mas é que o jogo do Santos é bem favorito, sim, porque o Vasco começou muito mal, o Vasco. o Santos joga quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A tendência é também que o São Paulo rode o seu elenco. Você Mas que é o aí- cara bem informado mas do aí- Santos, Fábio. Mas aí o São Paulo tem rodado o elenco naturalmente, né? E Mesmo sem jogo, tem né? mantido a boa qualidade do Tem time. mantido a base, achou uma equipe com 3 zagueiros, onde o Lucas Veríssimo faz aquela. O Lucas Veríssimo abre sem a bola como lateral direito, dando liberdade para o Jorge e o Felipe Jonathan fechar, avançar um pouco mais. Na saída de bola, o Pituca e o Jean Lucas têm vindo sair jogando mais com uma qualidade de passe maior, com 3 zagueiros dá uma sustentação defensiva. Ele achou, pelo menos a equipe defensivamente, ele achou uma sustentação, e aí lá na frente ele varia entre os 5 homens de meio campo e os 2 homens flutuando na frente, os 3 homens mais à frente. Nós vamos fazer um Caio Analisa em breve do Santos. Eu vou colocar o Fábio Lázaro para fazer com o Caio Couto. Sem a prancheta, ele traz, ele puxa. Cara, vai ser legal, Caio Couto. Não, só Pelo amor de Deus, só um adendo, o Santos amplamente favorito, mas sabe aquele joguinho que você é muito favorito, mas do outro lado tem uma camisa forte também? é tão favorito que perde. Corre riscos, claro. Abre o olho, Santos. São 2 jogos, são 2 times grandes e nas horas que a bola rola, né, o favoritismo acaba ficando Dentro de muito claro. campo, eu não acredito que vai ser um amplo favoritismo para o Santos. Mas o Santos desempenhar o mesmo futebol que tem desempenhado nos 2 primeiros jogos, tirando o do CSA, é um time que tem amplas condições de vencer o Vasco. Mas o Vasco eu não vejo um elenco tão ruim quanto parece. Acho que o Vasco consegue jogar. Vamos, no pique, trazer aí os demais jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. Encontro dos líderes. Atlético Mineiro 100% de aproveitamento, adversário do Santos no meio da próxima semana na Copa do Brasil. Palmeiras de Felipão. Tem favoritismo? O jogo é em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, o Caio Couto já bateu todas as vezes aqui no debate. 100%, está eficiente, mas não tem jogado um grande futebol. Dá pro Palmeiras? Dá pé pro Palmeiras mesmo jogando fora de casa? Eu acho que dá. Tem condições totais de vencer. Acho que o Atlético perde a liderança nesse final de semana. Fábio Eu Lázaro. não sei se vence, mas é um jogo que tem muita cara de empate, tem cara de um jogo bastante equilibrado. O Palmeiras é um time reativo, o Atlético Mineiro também é um time reativo, 2 times resultadistas, então o jogo não tende a ser bom, mas tende a ser um jogo movimentado ali, de criação de chances de gols. Eu aposto até particularmente para essa partida pro empate, lembrando que vai ser um jogo cego da rodada. Aí, Caio. Jogo equilibrado, e o Atlético essa semana ele passa a ter seus 2 grandes testes. Final, né, esse jogo com o Palmeiras e o início do confronto com o Santos pela Copa do Brasil. Atlético que tenta o Carlos Osório como técnico, está já bem adiantado as negociações. Vai ser interessante o seu Osório vir, porque ele tem uma filosofia muito diferente desse Atlético atual. Sem dúvida. E quando o Fábio Lázaro fala jogo cego, é porque nós não teremos as principais emissoras transmitindo a partida. Inter e Cruzeiro é um jogo interessante também pela grandeza das equipes. No palpitão, lá em Porto Alegre, Inter ou Cruzeiro? Inter. Inter ou Cruzeiro? Empate. Caio Couto, Inter ou Cruzeiro? Sofrido, mas Inter. Inter, então o Cruzeiro do Mano Menezes pode tomar um revés jogando em Porto Alegre. Avaí CSA, 7 da noite de domingo, eu acho que é o jogo tecnicamente mais sofrível da rodada. Caio Couto. Aqueles 3 pontos para quem vai se livrar do rebaixamento lá na frente. São Sim. fundamentais, adversários diretos. Mas o time do Geninho, por estar jogando em casa, Fábio, tem obrigação de vencer, acredito. Sim, é jogo porque se o Avaí perde ou empata, perde pontos. Você, Murilo, Pelo Geninho, vou torcer para o Avaí. pelo Geninho? Pelo Geninho. Você gosta do Geninho? Gosto. Quer ele de volta no Santos? Obrigado. Atlético Paranaense e Bahia, nós brincávamos falando da logística maluca que o Thiago Nunes ia ter que trabalhar pelo Atlético.
mas por jogar em casa é mais favorito, mas encara um Bahia que tem 6 pontos em 3 jogos, o Roger Machado conseguindo fazer um bom trabalho. Quem é favorito de Atlético Paranaense e Bahia, na sua opinião? Eu acho que o Atlético por jogar em casa, mas o Bahia não tá mal no campeonato não. Acho que vai se livrar do rebaixamento com muita facilidade nesse campeonato. O Atlético Paranaense tem um bom time e eu acredito que o Atlético Paranaense briga muito lá em cima. Na arena é forte. Na arena é muito forte, independentemente dessa sequência de jogos, eu acredito que tem superioridade contra o Bahia. Você também acredita nisso, cara? Também creio, tem esse pensamento, o Atlético é muito forte na arena, é incrível como o aproveitamento percentual dele é grande. Bom, para a gente encerrar nosso debate, um jogo também que vai ser muito esperado, na Arena Castelão, Fortaleza e São Paulo. Poxa, mas o que tem aí de tão esperado? É o encontro do São Paulo com o Rogério Ceni, ou do Rogério Ceni com o São Paulo. Tem favoritismo nesse jogo? Será que o Rogério Ceni vai comemorar um gol do Fortaleza com a mesma intensidade que comemora os gols contra outros times? Murilo? Tenho certeza que vai, mas vai ser muito difícil o jogo pro Fortaleza. Eu acho que tem condições, claro, o trabalho dele é muito bom, vai ser interessante ver ele contra o São Paulo, mas não sei se consegue a vitória não. São Paulo consegue se reabilitar no Brasileiro depois do empate diante do Flamengo, Lázaro? Decepcionou contra o Flamengo, fez 2 bons jogos, fez um jogo ok, na verdade, contra o Botafogo, mas fez um bom jogo contra o Goiás no Serra Dourada. Depois decepcionou contra o Flamengo nesse último final de semana. O Fortaleza veio bem, jogou bem nos 2 últimos jogos. Vem de uma classificação, está na final inédita da Copa do Nordeste. Não venceu o Botafogo, mas foi muito bem contra o Atlético Paranaense, surpreendeu, gostei do Fortaleza que viu contra o Atlético Paranaense, vai dar trabalho contra o São Paulo, até aposto no empate desse jogo. Estou muito muleteiro, estou falando empate da hora. Você falar a vitória do Fortaleza, e você, Caio? Eu gosto muito do trabalho que o Rogério vem desenvolvendo, mas o Cuca nesse jogo ele vai estar, como diriam os antigos, a lá vão ter. O Cuca gosta de botar suas duas linhas de 4 para trás e utilizar a transição. Então tem muito essa cara, ele está se utilizando de muitos jogadores leves, de qualidade técnica, velozes. Então eu creio que é um jogo bem interessante, em que talvez o Fortaleza possa até ter um pouco mais da bola, mas eu creio num São Paulo muito vertical em direção ao gol. Um jogo bem difícil. Caio Couto, obrigado pelo mais uma vez, bate-papo, compartilhar conhecimento com a equipe Análise Tática. Obrigado a você, bom rever o Murilo, muito tempo que eu não vi. Fábio tem estado conosco aqui mais vezes, também bom revê-lo. E espero que vocês estejam gostando aí e cada vez mais dando aquele cliquezinho lá no canal, aquele likezinho bacana pra gente. Abraço, Lázaro. Muito obrigado, Felipe, um forte abraço, Murilo, Caio, todos os amigos que estão assistindo, sempre vão participar. Um abraço, obrigado. Valeu, gente, obrigado. Na próxima estamos aí. Tamo juntos, então. E fique ligado, esse daqui foi o debate projetando a 4ª rodada, né? O nosso Lucas Melo hoje, que você já viu aqui na frente das câmeras, hoje atrás das câmeras, está coordenando, está me enchendo o saco, ele termina, vai passar de 30 minutos, vai ficar muito grande, mas espero que você goste do conteúdo e fique ligado, na segunda-feira, os 5 jogos do meio da próxima semana, Caio Couto analisando jogo por jogo. E você, torcedor de Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, todos os jogos, os 5 da próxima meio de semana do mata-mata da Copa do Brasil, sendo analisado aqui no nosso canal. Então fique ligado. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um forte abraço. Tchau, tchau.